Agora sim. Mateus 4, de 11, o texto da nossa meditação nesta noite. Acompanhe em sua Bíblia a leitura da palavra. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Esta é a palavra do Senhor. Nesta noite nós vamos falar sobre o diabo. A minha intenção não é causar medo, pavor, de forma alguma, mas nós temos ciência de quem é essa entidade má, perversa, que busca sempre, diligentemente, enganar a humanidade. Principalmente no que se diz respeito à verdade do Evangelho que está em Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele deixou a sua mensagem, Ele nos deixou o Evangelho, e o Evangelho são as boas notícias de Deus para o pecador. Pecador, há uma esperança. Volte-se para Deus por meio de Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho, de uma forma resumida. Mas o diabo, ele também tem o seu, entre aspas, o seu Evangelho. Ele tem a sua mensagem. Ele deseja, com a sua mensagem, enganar, conquistar corações. Por isso, nessa noite, nós vamos ver sobre a mensagem diabólica. Não é nome de filme de terror. A minha intenção, como eu disse, jamais é causar medo. Não quero causar medo algum. Essa não é a minha intenção. Porque tem uma coisa: toda pessoa que se reconhece como pecadora diante de Deus e que clama pelo verdadeiro Salvador que é Jesus, de todo o coração, ele não precisa ter medo do diabo. Amém? Não precisa ter medo do diabo. Então vamos ler alguns versículos. João capítulo 1, dos versículos 11 a 13, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Todo aquele que crê em Cristo tem um novo nascimento em Deus. E aí, para reforçar, 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, se você está em Cristo, não há o que temer. Nós temos um fiel protetor, e esse protetor é
Jesus, não tenha medo. Reforçando, Efésios capítulo 2, os 2 primeiros versículos diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que aqui ele está falando uma parte passada. Você, igreja, antes era assim, vocês viviam mortos, distantes de Deus, vocês seguiam, vocês eram dominados pelo diabo. Então a boa notícia é, se você está em Cristo, fique tranquilo, porque você está debaixo da graça de Deus, você está debaixo da proteção divina do nosso Salvador Jesus. Agora, se você não está em Cristo, você tem o que temer. Você tem o que temer. Mas esta noite, como eu disse, não é medo que eu quero causar em você, mas eu quero proclamar a esperança que todos nós encontramos na pessoa de Jesus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, se você não está em Cristo. Não por medo do diabo, mas entendendo que Deus o ama de uma forma graciosa. Nesta noite, se renda a Cristo e viva a verdadeira esperança que só Ele pode dar para você e que já nos alcançou. O diabo, ele é um tentador implacável. Implacável. E ele sempre vai tentar fazer você tropeçar e viver assim debaixo de culpa, de medo. Sempre. Billy Graham, falecido pregador do Evangelho, ele diz o seguinte: o diabo tenta, mas quem peca sou eu. O diabo tenta, mas quem peca sou eu. Nós não podemos terceirizar a culpa do nosso pecado. Ele tem a sua função, ele é mau. E vai querer fazer de tudo para que você caia em tentação, tropece, desagrade a Deus e viva debaixo de culpa. Entenda isso. E nós precisamos entender qual é a sua mensagem. Qual é a sua mensagem? O que ele vende? O que ele propõe para conquistar corações? E ele fez isso, ele tentou Jesus. Jesus não caiu em tentação, foi tentado. A tentação foi real a ele, foi sedutora a ele, mas ele não caiu, não caiu. Então vamos ver essa primeira parte dessa mensagem diabólica. O diabo, ele diz assim: realize seus desejos imediatamente e desfrute-os intensamente. Realize seus desejos imediatamente e desfrute-os intensamente. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. No capítulo anterior, Jesus ele foi batizado. Jesus chega diante de João, o Batista, e ele é batizado como parte do seu ministério. Ele inicia o ministério de Jesus. E quando ele é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba e vem uma voz dos céus que diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aonde está minha alegria, onde está o meu contentamento, onde está o meu prazer. Este é o meu Filho. Na tentação, Satanás, o diabo, chega para Jesus e diz: se você é o Filho, faça isso. É legítimo você, diante das suas necessidades, você corresponder assim. Você está com fome? Coma. Você está com vontade? Realize o seu desejo agora e desfrute dele de uma forma imediata. Mas veja só, Jesus ele está no deserto e ele está jejuando. E quando a pessoa ela jejua, ela tem que entender que esta é uma disciplina para você se aproximar de Deus. Não é uma disciplina para você barganhar com Deus. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falar assim: eu estou fazendo jejum para um propósito. Porque eu quero trocar meu carro.
porque eu quero ter um filho. Porque eu quero encontrar um marido, eu quero encontrar uma esposa, porque eu quero casar, eu quero fazer aquela viagem. Errado. Totalmente errado. Esse é um jejum diabólico. Diabólico. É um jejum que você tenta se aproximar de Deus para tentar conquistar algo dele. Está errado. O jejum, na verdade, é uma disciplina que nós nos abstemos do alimento, nós enfraquecemos o nosso corpo para fortalecermos o nosso espírito, a nossa alma no Senhor. Deixamos de comer, deixamos de beber para nos alimentarmos de Deus. Ele é a nossa comida e assim Ele irá satisfazer. O jejum tem esse propósito, não é para barganhar e outras coisas mais. Não era para se alimentar, não era para alimentar os seus desejos, mas sim se alimentar de Deus. Vocês conhecem Paulo Coelho? Raul Seixas? Eles fizeram uma dupla, escreveram uma música muito conhecida chamada Sociedade Alternativa. E a frase célebre dessa canção é essa: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa frase, ela faz parte de uma colocação de um bruxo britânico chamado Aleister Crowley, que foi o grande mentor dos Beatles, do Led Zeppelin, do Black Sabbath, foi o grande influenciador de Raul Seixas, Paulo Coelho, dessa sociedade alternativa, Ozzy Osbourne e tantos outros artistas, não só músicos, mas outros artistas que se envolveram com o ocultismo. E a Lady Telemann, da onde é tirada essa frase, diz assim, vai ser projetado: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O ser humano tem o direito de viver por sua própria lei, de viver de maneira como quiser viver. O ser humano tem o direito de pensar o que quiser e falar o que quiser. O ser humano tem o direito de amar como quiser. Esta é a nossa lei e alegria do homem. Queridos, cuidado. Que mensagem sedutora. Nós ouvimos coisas assim constantemente. Nós aplaudimos, né? Aquela pessoa que fala assim: eu sou aquela pessoa que eu não levo rancor, eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho papas na língua. E a gente bate palma, olha que pessoa de personalidade forte. Não. Não. Deus nos deu os mandamentos, Deus nos deixou mandamentos que colocam limites, mas esses limites, uma vez que nós respeitamos, com a graça de Deus, nós vivemos em liberdade. Entenda isso. Os limites de Deus é liberdade, mas quando nós ultrapassamos esses limites, nós nos colocamos numa situação complicadíssima. Porque nós passamos os limites, nós fazemos a nossa vontade, e quando nós fazemos a nossa vontade, a parte da vontade de Deus, nós caímos em desgraça, nós caímos em caos. Mas diante desta mensagem diabólica, de realizarmos os nossos desejos imediatamente, desfrutá-los intensamente, Jesus tem a sua mensagem, que nós devemos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, estarmos atentos ao que Ele tem para nos dizer. E Jesus nos diz: só o Senhor Deus satisfaz totalmente o coração. Aleluia. Só Ele pode satisfazer totalmente o nosso coração. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que sacia verdadeiramente o coração não é a realização das nossas vontades, mas é a verdade de Deus em nosso ser. A plena guarda da palavra no nosso coração. Toda palavra é toda a orientação bíblica de Deus em nossa vida. Toda palavra. Queridos, isso vai exigir de mim, de você, de todos nós, dedicação. Dedicação.
pastor Gessé já falou um tempo atrás, né, como ele achou interessante aquele curso de inglês que você comprava uns CDs, você colocava debaixo do travesseiro e você aprendia inglês ali, dormindo. Aí você acordava e não saía nada. Mentira. Né? Quer aprender algo sem se esforçar? Não é diferente. Você não precisa, você não vai colocar como travesseiro sua Bíblia e por osmose tudo isso vai entrar no seu coração. Não vai entrar no seu coração. Diligentemente você precisa se esforçar, porque isso depende de você. Isso depende de mim, de nos esforçarmos, de preenchermos o nosso coração com a palavra de Deus. É muito bom, é precioso participarmos do Celebra a Palavra, do culto encorajamento, do culto celebração, de tantas outras coisas que a igreja promove a palavra de Deus para aprendermos, para sermos nutridos pela palavra de Deus. Isso é ótimo, participe, mas só isso não vai enriquecer a sua alma com a palavra do Senhor. Não vai, não vai. O que vai enriquecer é você diligentemente, todo dia, se alimentar da palavra de Deus, porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem do Senhor é bom. O Salmo 19 diz que a palavra torna o mais simples sábio. A palavra no Salmo 19 também vai dizer que a palavra ela é mais doce do que o mel. Ela é mais desejável do que o destilar dos favos. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar o coração. Ela transforma a minha vida, ela transforma a sua vida, mas nós precisamos nos esforçarmos, nos dedicarmos no contato com a palavra de Deus. Deus é o único capaz de saciar a fome da sua alma. Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana no poço. Jesus pede água a ela, ali tem uma conversa. Você não tem o que tirar água. Aí Jesus fala assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, era você que ia pedir água para mim. Ah, é? Como? Você não tem que tirar, como tirar água? Pois é, eu dou água que mata a sede, porque de mim fluem rios de água viva. Rios de água viva. Não estou entendendo. Ah, é? Chama teu marido. Não tenho marido. Você disse bem. Você tentou preencher o vazio do seu coração com diversos relacionamentos. Você tentou preencher o vazio do seu coração com diversos produtos eletrônicos. Você tentou preencher seu coração com diversos sapatos no seu armário. Você tentou preencher o seu coração com diversas bugigangas que você acha que ia poder calar o grito da sua alma. Mas a única coisa que pode calar o grito da sua alma tem um nome, é Jesus. É Jesus. Somente Ele pode satisfazer o seu coração. Coloco um comentário do William Hendrickson a respeito dessa resposta de Jesus ao diabo. Tentador, tu estás agindo sobre a falsa suposição de que, para que um homem sacie sua fome e continue vivendo, é absolutamente necessário o pão. Contra essa ideia errônea, agora declaro que a única fonte indispensável da vida e bem-estar do homem, e para mim mesmo, é o poder de meu Pai, que é criativo, energizante e sustentador. Queridos, nós temos Cristo, nós não precisamos de mais nada. Quando nós estamos insatisfeitos nessa caminhada no Evangelho, é porque o diabo começou a sussurrar coisas no seu ouvido e você convidou ele para entrar na porta, na sua casa, no seu coração. A segunda parte dessa mensagem diabólica que o diabo profere para Jesus é a seguinte: viva uma fé conveniente aos seus padrões. Viva uma fé conveniente aos seus padrões, como você bem entender. Ele diz o seguinte: está escrito, é o diabo agora tentando Jesus com a palavra, com o uso da Bíblia. Está escrito,
Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele usa o Salmo 91. Mas vamos ler o Salmo 91, 11 e 12, para ver se está faltando alguma coisa, porque parece que está. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Aí o Satanás não diz essa parte aqui para Jesus. Para que o proteja em todos os seus caminhos. E aí continua. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Por que eu disse uma fé conveniente aos seus padrões? Porque o que o diabo está propondo para Jesus é o seguinte, que é conhecedor da palavra. Use a palavra do seu jeito. Use a palavra de Deus conforme você bem entender. Pega aquela parte do versículo que você gosta, as partes da sua Bíblia, faz a sua Bíblia. Teve um presidente americano que ele tinha a Bíblia, lá ele fez uma edição dele que ele tirou tudo aquilo que ele não gostava. Se você procurar na internet, vai ver a Bíblia toda cheia de cortes. O triste, irmãos, é que às vezes a gente não corta, mas tem passagem que a gente fala assim, eu não quero ler isso aqui. Mas todo o conselho de Deus é o conselho que Deus deixou para mim e para você, para nutrir a nossa alma, para nos tornarmos satisfeitos nele. Distorcer a palavra para tentar amenizar a culpa. E como tem acontecido hoje em dia? Quantas pessoas eram homens, mulheres de Deus que viviam o evangelho fielmente, mas agora têm levado um caminho torto e você percebe que essa distorção da sua conduta moral faz parte da sua distorção a respeito do evangelho, da palavra de Deus. Começa ali. Começa a mudar uma coisa ali, tirar outra coisa, ignorar outras coisas, já mudou uma teologia e já você começa a conduzir conforme você bem entender. E isso é uma mensagem diabólica. Aquele ator britânico Ian McKellen, que fez o Gandalf no Senhor dos Anéis, para quem não sabe, ele tem um relacionamento homoafetivo, ele é casado com um homem. E ele diz que ele tem uma prática. Você pode procurar isso na internet. Todo hotel que ele vai se hospedar, ele começa a mexer nas gavetas para ver se acha a Bíblia dos Gideões. E aí, quando ele acha, ele pega e ele já vai direto naqueles textos que ele não gosta e ele rasga. Ele fala assim, eu não vou dividir o mesmo teto com alguém dizendo para mim que aquilo que eu faço está errado. E por que ele tirou aquelas partes que ele não gostava e deixou as outras? Porque ele acha interessante as outras. Sabe o que é isso? Uma fé conveniente aos seus padrões. O problema, meus queridos, é que a gente olha para pessoas assim e a gente esquece que muitas das vezes a gente é tentado a agir da mesma maneira. Vocês querem um exemplo? 1 João 1,9. Diante da tentação, diante da sedução que o pecado está tentando te engolir, a vez de você clamar pelo Senhor, se refugiar em Jesus, você faz assim, eu tenho 1 João 1,9. Eu posso pecar, porque Deus vai perdoar. Porque não é isso que diz o texto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas será que Deus nos deixou esse versículo para usarmos para essa finalidade? Não. Não, jamais. Jamais. Um outro texto, Romanos 6, o apóstolo começa falando, ele termina o capítulo 5 falando de onde abundou o pecado, superabundou a graça foi ainda maior. E aí ele fala assim, então vamos pecar mais? Para que a graça seja mais abundante? Ele fala de forma alguma, porque nós morremos para o pecado. Nós fomos batizados com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Nós não vivemos mais para o pecado. Nós vivemos agora para Deus. Cuidado, irmãos. É sedutor isso. É sedutor. Ele tenta cegar o nosso entendimento. E todo aquele que cede a essa conveniência
está dando voz à mensagem diabólica. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus também tem a sua mensagem para encher o nosso coração de esperança. E Jesus diz: leve Deus a sério em todas as áreas da vida. Leve Deus a sério em todas as áreas da sua vida. A resposta de Jesus é interessante, né? Ele não fala assim, ó, vamos ter um debate aqui sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica. Ele diz o seguinte: também está escrito. Você me disse o que está escrito, mas também está escrito isso. A palavra de Deus. E ele diz o seguinte: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não dá para viver uma fé conveniente aos seus padrões. Porque se você viver assim, você está tentando a Deus, você está provocando a Deus, você está abusando da paciência de Deus. Veja só a resposta do Senhor Jesus em Deuteronômio 6, 12 a 16. Eu não coloquei a projeção. Tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, sim, Deus se ira. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Em outras palavras, não abusem da paciência de Deus. Para nós cristãos regenerados, não vivam no pecado. Pois vocês não pertencem mais à antiga maneira de viver que vocês viviam, mas vocês pertencem àquele que morreu na cruz e pagou um preço para te comprar e te dar uma nova vida. O nome dele é Jesus Cristo. Viva uma vida digna da nova vida que ele nos deu gratuitamente. Use o seu corpo como um instrumento de justiça, daquilo que é certo, daquilo que agrada ao Senhor. Use as suas mãos para fazer o que é bom. Antes você usava as suas mãos como instrumento de iniquidade, de maldade, de pecado. Use agora as suas mãos como instrumento de justiça. Ame as pessoas, faça o bem. O mesmo com a sua mente, com seus olhos, com a sua boca, com todo o seu corpo. Leve Deus a sério em tudo. Deus não está neste prédio. Nós nos encontramos aqui juntos para adorarmos e prestarmos um culto ao nosso Deus juntos, mas Deus não está aqui aguardando o seu culto. A lição que fica da conversa de Jesus com a mulher samaritana é para nós hoje, porque ela faz uma pergunta: qual é o local da adoração? E o Senhor Jesus diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Traduzindo, é aquele que adora todo o tempo com a sua vida. Todo o tempo, cada momento, é momento de adorarmos a Deus, de servirmos a Deus. Leve Deus a sério em todas as áreas da sua vida. A terceira parte dessa mensagem diabólica: renda-se à idolatria. Renda-se à idolatria. Versículo 9: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Ele mostra os reinos, as riquezas dos reinos, e vira para Jesus e fala: olha, ajoelhe-se, me reconheça como o seu Deus, e eu vou te dar todas essas coisas. Renda-se à idolatria. Idolatria, queridos, não é só
uma pessoa colocar no altar na sua casa, do seu trabalho, um objeto de culto, onde você presta um culto, uma reverência. Isso é idolatria. Mas Deus, ele diz que é possível os seus servos erguerem ídolos nos seus corações. E o nosso Deus é o Deus que sonda, vasculha os corações. E ele sabe o que está lá dentro. E às vezes nós nos aproximamos de Deus com um intuito idólatra. Porque idolatria não é só questão de reverência, mas também é uma ideia de manipulação. Manipulação. Então, antigamente o povo rural precisava de chuva para que a sua colheita pudesse dar seus frutos e ali ter a subsistência. Então o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios para os seus deuses, para que os deuses viessem mandar o quê? Chuva. Qual que era o relacionamento dessas pessoas com esses ídolos, com esses deuses? De idolatria, de manipulação. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Era isso. Uma barganha. Não tem isso lá? O pessoal quer casar, pega lá o santinho, põe de ponta cabeça, deixa o santinho de castigo e fala, ó, Santo Antônio, vai ficar assim até não me arrumar um cônjuge. É piada, né? Mas é verdade. Uma tentativa de manipulação. Ou fazer acordos com Deus, suas promessas. O diabo chega para Jesus e fala assim, está vendo tudo isso aqui? Só se prostrar. E eu percebo que, infelizmente, muitas pessoas têm se rendido à idolatria porque têm idolatrado o seu trabalho, têm idolatrado os degraus que você tem conseguido ter de sucesso profissionalmente. E isso tem sido uma idolatria por quê? Porque você está pagando um preço altíssimo da sua saúde, do relacionamento com o seu cônjuge, de toda a sua família em prol dessas coisas. A idolatria, ela destrói. Os deuses, eles querem sangue. E eles vão arrancar a sua vida se você se render à idolatria. Porque o relacionamento de idólatra não é um relacionamento de amor, de graça. É um relacionamento de culpa, de peso e de dor. Mas o relacionamento de uma verdadeira adoração é totalmente diferente. E é isso que Jesus ele ensina. Ele diz, adore e sirva somente a Deus. Adore e sirva somente a Deus. E aqui, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não importa aquilo que você pode ganhar, que você pode conquistar, adore a Deus. Descanse em Deus. Guarde o seu coração para o Senhor, porque servir a Deus é liberdade. É liberdade. Se você acha que servir a Deus não é liberdade, é escravidão, o seu coração está parecido com o coração do filho mais novo, aquele que nós chamamos do pródigo. Quando ele estava na casa do pai, sentado na mesa com o pai, com o seu irmão, ele olhava para fora e falou assim, estou preso, né? Olha que mundo. Poxa, quando que eu vou sair de casa? Quando que eu vou lá para fora desfrutar essa vida que me reserva? Aí ele falou assim, poxa, eu só vou ter dinheiro depois que meu pai morrer. Só que o homem é forte, saudável. Aí ele falou assim, pai, faz uma coisa, vamos dividir os bens aqui? Dá minha parte da herança? Em outras palavras, já que o senhor não morre, dá a parte da herança que eu quero viver do jeito que eu quero. E aí, o pai dá, ele vive bem do jeito que ele quer, só que ele cai do cavalo, né, num português nosso, e ele volta para casa arrependido, ele é aceito pelo pai, e quando ele está de volta na casa do pai, ele fala, aqui é liberdade. Aqui é liberdade. Servir a Deus não é um relacionamento de idolatria, é um relacionamento
de amor. É um relacionamento de amor. É um relacionamento de gratidão. Nós podemos servir e adorar a Deus, porque nós já recebemos de Deus o amor dele. Nós não o adoramos, servimos para conquistar alguma coisa, mas nós fazemos isso porque ele já nos conquistou em Cristo. E essa dívida que nós temos com Deus é uma dívida eterna. Mas não é uma dívida que nós temos que pagar com nosso esforço. É uma dívida de gratidão, uma dívida de amor. Nós somos devedores a Deus desse amor. Nas 3 respostas que Jesus dá ao diabo, ele cita o livro de Deuteronômio. As 3 respostas. E por que Jesus cita Deuteronômio? Toda vez que Jesus está citando neste livro, é porque o povo, ao ser tentado no deserto, caiu, pecou contra Deus, feriu o coração de Deus, mas o nosso Salvador Jesus, no deserto ele foi tentado e ele triunfou. Ele triunfou na tentação e pela fé, a vitória dele é minha. Pela fé, a vitória dele é nossa. E nós podemos nos alegrar e descansar na vitória do nosso Salvador, Jesus. Por último, não falando sobre a mensagem agora diabólica, mas trazendo a esperança que nós temos em Cristo, no versículo 11 Jesus diz, então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. O que Jesus está querendo dizer? Que Deus é provedor fiel. Ele estava com fome. Jesus estava com fome. Jesus precisava comer, Jesus precisava se fortalecer, ele precisava se alimentar. Mas não era do jeito dele, não era de acordo com aquilo que o diabo estava colocando no seu coração. Mas era daquilo que vem das mãos de Deus. Diz um cântico que Deus nunca chega atrasado. A hora dele é perfeita e é certa. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aguarde sempre no Senhor. Aguarde no Senhor. Ah, mas eu estou com tanta vontade. Sabe, tem que esperar até o casamento? Tem. Poxa, é pesado, né? Não é. Não é. Se é como um ato de adoração, de serviço, de amor, de gratidão a Deus, não é. Ô pastor, sabe o que é? Se eu não sonegar, eu não vivo. Vive. Vive. Vive sim. Sabe por que você acha que não vive? Porque a sedução de Satanás, ela faz cegar tudo aquilo que Deus já deixou à nossa disposição. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus chega para Adão e fala assim, Adão, você pode se alimentar de todas as árvores que estão no jardim. Eu só não quero que você se alimenta desta que está no meio do jardim. Ele ensina isso para Eva, a serpente se aproxima de Eva e ela fala assim, e aí? Deus reservou o melhor para ele? Você não pode comer? Não posso nem tocar. Deus é mau. E aí parece que todas aquelas árvores que eles podiam comer não tinha valor nenhum. O único que importava era aquela árvore. E é isso que o diabo faz. Ele tenta nos cegar de tudo aquilo que Deus já colocou à nossa disposição. Ele nos oferece a escassez e nós achamos que na escassez é onde nós vamos saciar nossa alma. É como eu estiver com muita sede, querer saciar minha sede com a água salgada do mar. Não sacia, não sacia. Mas aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor, porque no momento certo Ele é provedor fiel.
se você fechar os olhos e pedir para Deus começar a fazer você lembrar de tantas vezes que Ele foi um provedor fiel na sua vida, Ele vai trazer isso à memória do seu coração. Quantas vezes Deus foi certeiro na minha vida, mas quantas vezes também eu fraquejei. Bem, queridos, o diabo ainda tem alguma coisa para nos ensinar aqui. Só que não nesse texto, mas um texto paralelo, que é Lucas 4,13, que diz o seguinte: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Tiago diz: submetam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas sempre haverá para o diabo ocasião oportuna para lançar mentiras dele para você, para te enganar, para que ele possa conquistar o seu coração com essa mensagem diabólica e prejudicar a sua vida. Fique atento. Uma vitória hoje, na graça do Senhor, sempre, dependendo do Senhor, não é uma vitória para sempre. Mas a vitória de Cristo é a nossa vitória. Indo para o final, 1 João 2, 15 a 17, o apóstolo traz o resumo de qual é a mensagem diabólica, que é o mundanismo. Ele diz o seguinte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, para concluir, atenção. O diabo é um inimigo real e poderoso. Ele é real, ele é poderoso. 2, sempre seremos tentados. Só meu pai que não é tentado. Meu pai já passou dessa para melhor. Ele morreu. Ele não é tentado. Só quem morreu não é tentado. Quem está vivo vai ser tentado. 3, a Bíblia é a nossa arma poderosa. Alimente-se dela. Nutre a sua fé. John Piper, no seu livro Lutando contra a Incredulidade, ele diz algo interessante. É que eu lembrei agora, então não coloquei aí. Mas ele diz o seguinte, que nós temos que usar as armas de Deus contra as tentações. Então ele fala assim, o diabo e o mal vêm lançando as suas propostas. O que eu vou fazer? Eu vou me munir daquilo que é mais poderoso, que são as promessas de Deus, da palavra de Deus, vou lançá-las para o diabo e falar assim, me ofereça algo melhor. Me ofereça algo melhor. Não tem nada melhor do que a palavra de Deus. Então a Bíblia é a nossa arma poderosa. E por último, Jesus nos ajuda na tentação. Jesus foi tentado, ele entende a sua tentação. E ele se compadece, e ele nos auxilia quando somos tentados. Anote aí, Hebreus 2,18, leia. Jesus está conosco no momento da tentação. Ele nos ajudará. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai,
precisamos encarecidamente das tuas bondades sobre nós. Não queremos nos render à mensagem diabólica, mas queremos mais uma vez nos rendermos, nos dedicarmos ao Evangelho de Jesus. Nos ajude o Senhor nessa jornada longa, difícil e perigosa, mas que pela tua graça e bondade há um final glorioso, junto com o nosso Salvador Jesus. No nome dele que oramos. Amém.